Vamos dar início aqui na apresentação do trabalho intitulado Compreensão da relação entre o meio biofísico amazônico e o componente humano no sítio Aparecida, em Medicilândia, no Pará. Ele é de autoria de Vera Queiroz, Alex e Paulo e dos demais colaboradores abaixo. Temos aqui uma breve introdução que, em decorrência do crescimento da população mundial e da constante diminuição dos recursos naturais, surge aí a necessidade de pensar em técnicas de produção de alimentos que sejam mais sustentáveis, para que dessa forma se tenha um melhor aproveitamento e maior racionalidade da utilização desses recursos. E o conhecimento agroecológico surge como um importante meio de disseminação dessa técnica, né? Que incentivem e viabilizem esse tipo de produção. E o processo de construção desses conhecimentos se dá na troca de experiências entre agricultores familiares e os camponeses, aliando esses conhecimentos, essas experiências, com os conhecimentos acadêmicos construídos na sala de aula. No IFPA Campus Castanhal, uma forma de diminuir a distância entre a teoria e a prática acontece no estágio de campo do curso de agronomia, que é o que se trata nesse relato técnico. A experiência foi realizada por discentes do terceiro semestre, durante o período de 16 a 26 de outubro de 2018, no município de Medicilândia. Foi realizado na comunidade rural denominada Imaculado Coração de Maria, mais especificamente no sítio Aparecida, que pertence a um casal de agricultores. A cidade está localizada às margens da BR-230, na rodovia Transamazônica, e pertence para a região sudoeste do Pará. Esse município faz limite com os municípios de Altamira, Brasil Novo e Uruará. Ele está a 1.000 quilômetros da capital, Belém. O município é fortemente agrícola, né, e tem uma grande importância no cenário nacional, pois ele é considerado o maior produtor de cacau e amêndoas do país. Segundo dados da produção agrícola municipal de 2010, ele foi responsável por aproximadamente 9% da produção nacional. De acordo com os dados da CEPLAC, 2010, atualmente existem mais de 25 mil hectares com lavouras de cacau, que envolve aproximadamente 1.870 agricultores. Para a coleta de dados foram utilizadas algumas ferramentas que consistiram de caminhada transversal, mapa falado, observação participante e entrevista semi-estruturada, que contava com questionamentos acerca da composição familiar, mão de obra utilizada, fluxograma de produção, além de conversas informais e registros fotográficos. Estas ferramentas foram propostas por Verdejo em 2006. As estudantes acompanharam a rotina diária da família, participando de todas as atividades. Nas atividades do campo, participaram no processo de colheita e na quebra do cacau. Os agricultores informaram que a força de trabalho existente na propriedade atualmente concentra-se no casal de agricultores e no filho mais novo. Em relação ao histórico de produção da propriedade, inicialmente eles trabalhavam com a pecuária semi-intensiva, depois a cafeicultura passou a ser a atividade principal, só que em determinado momento houve um excesso desse produto do café, né, no comércio, o que resultou na queda do preço. Esse fato, aliado à boa fertilidade do solo, levou os produtores a investirem na produção de cacau, que hoje é tida como a fonte de renda da família. Além do cultivo do cacau, existem outras frutíferas que são utilizadas para o consumo da família, como café, abacaxi, laranja, manga, açaí, jabuticaba e tangerina. Além dos recursos vegetais, há uma pequena criação de aves caipiras e bovinos. Ambas produções são para o consumo da família. Portanto, o gado destina-se também à comercialização quando se faz necessário, contribuindo em parte para a renda familiar. De acordo com Silva et al. 2018, a produção para autoconsumo é responsável pela geração da autonomia reprodutiva do agricultor familiar, diante do contexto social e econômico, principalmente pelo princípio
da alternatividade produtiva e da importância do papel deste tipo de produção. Em relação à fonte de água da propriedade, ela dispõe de 3 fontes de água, que é o poço da propriedade, o poço da comunidade e uma pequena barragem que foi feita para a criação de peixe, só que não foi adiante. E atualmente ela é utilizada apenas para consumo dos animais. Em relação ao fluxograma de produção do cacau até a fase de comercialização, inicialmente é feito o preparo da área, em seguida adubação, o plantio e depois a capina. Aí, depois desses tratos culturais, depois desses processos, os tratos culturais são efetuados até o momento da colheita, né, que é sucedida pelo beneficiamento. Após isso, o produto beneficiado é comercializado e pelos atravessadores locais. Eles relataram algumas dificuldades encontradas para a produção, né? Limitando aí o escoamento da produção deles, como a falta de infraestrutura das estradas, a falta de assistência técnica e que dessa forma sentem a necessidade de uma organização social, cooperativa ou associação que facilitasse a comercialização das amêndoas, tendo em vista que depende dos atravessadores para a venda da matéria-prima. Segundo Rodrigues Ribeiro e Silva, 2015, a ausência de organização coletiva tende a diminuir a renda, uma vez que são levados à comercialização por preços inferiores, comprometendo a renda e a qualidade de vida dos produtores. Para concluir, o estágio de campo foi um importante elemento construtivo na formação acadêmico-profissional dos discentes do curso de agronomia, pois ele permitiu o estreitamento entre a academia e o campo, e também que os profissionais formados sejam capazes de compreender de forma ampla as diferentes realidades que podem se deparar na vida profissional. Por fim, as especificidades de cada localidade que permitem uma maior compreensão e concepção sobre a realidade vivida pela agricultura familiar e as relações existentes entre os sujeitos do campo e o meio biofísico em que estão inseridos. Os agradecimentos, em especial à família que nos recebeu, ao Instituto Federal e ao professor Acácio pela organização da logística. Essas são as referências utilizadas e obrigada.